Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém? Convido você a abrir comigo sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 5. Nós leremos do verso 11 até o verso de número 3 do capítulo de número 6. Meu desejo nessa noite é que você saia daqui motivado a conhecer ao Senhor, a prosseguir no conhecimento do Senhor, a prosseguir no progresso pela fé. Hebreus, capítulo de número 5, verso 11 até o verso de número 3 do capítulo 6. Quero pedir que você acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que nos diz da seguinte maneira: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo as bases do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós rogamos ao Senhor que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Pai, motivados pelo Teu Santo Espírito a prosseguir na fé, ó Pai, na caminhada cristã, buscando cada vez mais nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, ó Deus. Trabalha as nossas vidas, ó Pai, pelo agir do Teu Santo Espírito, é o que nós rogamos ao Senhor nos merecimentos de Jesus. Amém. Meus queridos, é necessário apenas uma simples observação para que nós possamos chegar à conclusão de que o mundo após a Segunda Guerra Mundial mudou de uma forma muito rápida e muito profunda. Na história recente está registrada uma transformação muito drástica nas relações sociais, nas instituições, nos estados nacionais, nas diversas culturas e, consequentemente, nós percebemos também uma mudança na configuração daquilo que nós entendemos como religião. Todas essas transformações alteraram, de forma mais ou menos significativa a configuração daquilo que até então nós entendíamos como o mundo moderno. As últimas 6 ou 7 décadas são consideradas um período de avanço, um período de superação e, por fim, um período de um rompimento tão drástico de conceitos e paradigmas que os sociólogos entendem esse período, essas décadas, como o final da Idade Moderna ou mesmo da pós-modernidade. Isso porque, para eles, todas aquelas superestruturas, aquelas narrativas e ideologias sobre as quais se condensavam as explicações sobre o mundo e aquelas coisas que direcionavam o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, se tornaram insustentáveis e foram então paulatinamente destruídas. Nesses estudos, um dos nomes que mais se destaca é o do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é autor de obras muito famosas como A Ética Pós-Moderna, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade e Ambivalência, e mais especificamente um conjunto de obras no qual ele trata da fluidez ou da liquidez nas relações da sociedade pós-moderna. Nessas obras, Zygmunt Bauman cunhou um termo chamado modernidade líquida, para tratar justamente dessa fluidez de relações no mundo contemporâneo.
De forma simplificada, ele diz o seguinte: quando nós chegamos na modernidade líquida, as estruturas sociais que antes eram rígidas são diluídas. Todas aquelas relações que nós tínhamos que eram rígidas se tornam voláteis à medida que os padrões de classificação que nós tínhamos, os paradigmas que eram pré-estabelecidos, os modelos que eram rígidos, eles se tornam então mais flexíveis e em alguns casos eles se dissolvem. Isso nada mais é do que uma individualização do mundo. Na modernidade líquida, o sujeito é livre para fazer aquilo que ele quer e aquilo que ele consegue fazer mediante as suas forças. A liquidez para Bauman se refere então à inconsistência e à incerteza que é gerada pela falta de pontos de referências estabelecidos. Pode não parecer, mas esses conceitos e ideias, eles afetam diretamente a igreja. Porque em tempos de modernidade líquida, os amores são líquidos, os desejos são líquidos, os medos são líquidos, os sonhos são líquidos, os pensamentos são líquidos, as relações são líquidas. E aí surge então a pergunta: o que nos impede de, em um mundo tão flexível como esse, em que inclusive os padrões morais são líquidos, o que nos impede de formular para nós então uma versão líquida do Evangelho? Ou talvez a pergunta que seja mais pertinente nesse contexto é: o que nos motiva a permanecer numa versão que seja sólida do Evangelho? A analogia de Bauman é de fato interessante porque no mundo atual parece não haver uma forma definida de pensar. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança tem a liberdade para encontrar a sua própria verdade, para encontrar a significação da sua vida. Como diria aquela banda famosa brasileira em uma das suas músicas, somos quem podemos ser. Essa parece ser a ênfase da ética pós-moderna. Cada um pode encontrar a sua própria verdade, ou cada um pode encontrar as suas próprias verdades. E assim os conceitos que antes eram intocáveis foram diluídos, relativizados e demasiadamente simplificados. E, infelizmente, o Evangelho entrou nesse bolo. O Evangelho entrou nesse meio. E ao que tudo indica, essa era a situação dos crentes hebreus que receberam essa epístola e que foram exortados pela sua fraqueza, pela sua inconstância, pela falta de progresso na fé. Porque decorrido o tempo necessário para que eles tivessem progredido, para que eles se tornassem mestres, eles ainda se detinham nos pontos mais simples da doutrina cristã. Para que nós possamos compreender de uma forma mais plena o que o autor nos diz nesses versos, é preciso que nós façamos um panorama pelo livro de Hebreus e, de uma forma muito simples, nós poderíamos resumir todos os capítulos anteriores ao capítulo 5 a uma introdução à doutrina de Cristo. O que o autor aos Hebreus faz é mostrar a Cristo como sendo o ser supremo, como sendo o Filho de Deus, como sendo divino, tendo a primazia sobre todas as coisas, como sendo um ser eterno. O autor mostra a obra de Cristo e aqui especificamente no capítulo 5, ele começa então a mostrar a Cristo em um dos seus ofícios, no seu ofício sacerdotal, e ele faz aqui então uma referência à entrada na terra prometida do povo, lá quando sai do Egito, e ele faz uma ligação com a figura de Josué, mostrando que aquele descanso não era um descanso final, mas o descanso final seria dado por Cristo, porque ele, como sumo sacerdote, ofereceria então um sacrifício perfeito a Deus, ou havia oferecido, melhor dizendo, um sacrifício perfeito a Deus, e tinha então a capacidade de dar ao povo a vida eterna. Então, dito isso, nós vemos então o autor chegar já nesse versículo 11 que nós iniciamos a nossa meditação, e ele diz: a esse respeito nós temos muitas coisas que dizer, mas essas coisas são um pouco complexas, elas são difíceis de tratar porque vocês têm se tornado um pouco tardios para entender. O fato é que esses cristãos ainda não haviam perseverado na fé, eles ainda estavam inconstantes, lhes faltava maturidade.
Diante de todo esse pano de fundo, meus queridos, exposto até o momento, eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre o tema, a perseverança e o progresso na fé. Gostaria de chamar a sua atenção para o fato, para você não ficar perdido, para o fato de que eu não estruturei essa mensagem da forma como nós estamos acostumados, primeiro ponto, segundo ponto, não. Nós vamos discorrer o texto aqui e no momento oportuno eu quero destacar os dois ensinos principais que eu consigo encontrar nesse texto aqui, nós vamos aplicá-los à nossa vida. Os versículos que nós lemos aqui, esses 7, 8 versículos, constituem, na verdade, 2 parágrafos, são 2 unidades de sentido, porque eles possuem começo, meio e fim. Apesar de serem unidades autônomas de ensino aqui dentro do livro de Hebreus, perceba que o versículo 11 ele começa de uma forma pouco usual. Volte comigo aí no versículo 11. Olha a forma como o autor começa. A esse respeito. Parece uma forma pouco usual, não é uma forma muito comum de se iniciar um parágrafo. Isso acontece por quê? Porque nós estamos aqui exatamente no meio de um ensino. O autor aqui dá continuidade ao ensino iniciado lá no início do capítulo 5. A tônica central dos versos 11, 12, 13, 14 do capítulo 5 é justamente a imaturidade dos hebreus na fé. Como nós já vimos inicialmente, os capítulos iniciais do livro, eles trazem um panorama geral a respeito de quem é Cristo, de sua primazia, da sua obra, do seu sacrifício. E no capítulo 5, o autor fala dos ofícios de Cristo. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós conseguimos perceber a atuação de Cristo em ofícios diferentes. O que são ofícios? De uma forma simples, nós podemos definir os ofícios de Cristo como as ações realizadas objetivando um fim. Dessa forma, nós podemos identificar os ofícios de Cristo, as ações de Cristo nas Sagradas Escrituras em 3 frentes. Primeiramente, nós identificamos o ofício de Cristo como profeta, uma vez que Cristo anuncia ao povo a vontade de Deus. Quando nós voltamos nos sinóticos, nós percebemos frequentemente Jesus dizendo frases como, olha, o que eu digo não digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem diz essas coisas. Isso enfatiza então o ofício profético de Cristo. Ele diz a respeito do Pai, ele diz a respeito daquele que enviou. Ele leva ao povo conhecimento da vontade de Deus. Esse é o ofício profético de Cristo. Nós podemos perceber também Cristo no seu ofício real, posto que Cristo recebe a autoridade tanto no céu quanto na terra, e ele governa sobre todas as coisas, ele é rei sobre todas as coisas, e esse é o seu ofício real. Mas no capítulo 5 de Hebreus, nós vemos então um destaque para o ofício sacerdotal de Cristo. Os 10 primeiros versículos vão falar justamente sobre isso. E aqui há uma menção clara, nesses primeiros versículos, a escolha de Arão e dos seus filhos para o ministério sacerdotal, e depois você pode olhar aí na sua Bíblia, lá na sua casa, essa chamada de Abraão para o sacerdócio se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, quando Abraão e seus filhos são separados então para ser sacerdotes. E o autor de Hebreus fala o seguinte, olha, nenhum homem chama a si mesmo para o sacerdócio, nenhum homem pode glorificar a si mesmo, antes Deus o chama. Esse sacerdote se identifica com o povo que representa, e Arão se identifica com o povo, e antes de oferecer sacrifício para esse povo, ele precisa oferecer sacrifício para si mesmo, porque ele também tem pecado. Cristo, quando se torna homem e assume o ofício do sacerdote, se identifica com o povo, não no pecado, porque ele é filho de Deus, ele é sem pecado, mas ele se identifica com esse povo mediante os sofrimentos que ele tem que experimentar. E ele continua então falando do ofício sacerdotal de Cristo, e lá na frente, lá no versículo 5, ele faz uma menção, uma repetição de um salmo, o salmo 2, no verso 7, quando diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, que é um salmo falando de Davi, mas uma referência messiânica, e o autor de Hebreus cita esse salmo. E agora no versículo de número 6, o autor de Hebreus diz o seguinte, como em outro lugar também diz,
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, falando novamente do sacerdócio de Cristo. E ele fala o seguinte, olha, houve um homem chamado Melquisedeque, esse homem era rei e era sacerdote, e esse homem era um símbolo de Cristo. E eu preciso explicar algumas coisas sobre isso para vocês. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, mas eu não estou podendo falar sobre isso agora, porque vocês ainda não vão conseguir entender, porque essas coisas ainda são difíceis de explicar para vocês. E aí é importante nós entendermos uma coisa. Há dois motivos pelos quais nós podemos considerar algo difícil de explicar. Primeiro, porque o assunto, a matéria, é difícil em essência. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de física quântica, o estudo das partículas subatômicas e a aplicação desse estudo no nosso dia a dia. A não ser que nós sejamos especialistas no assunto, nós vamos ter dificuldade de discorrer sobre esse assunto. Por quê? Porque ele é complexo em essência. Então, se um assunto é complexo por si mesmo, ele se torna difícil de ser explicado. Mas existe uma outra circunstância em que algo pode ser considerado difícil de ser explicado, que é quando os ouvintes são desinteressados ou desmotivados. E essa parece ser a situação dos hebreus. Porque o autor da carta fala, olha, eu tenho coisas que eu preciso falar, e essas coisas são difíceis, e ele não faz uma menção à dificuldade do tema em si, mas ele faz uma menção à dificuldade por causa dos próprios ouvintes. Elas são difíceis porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Em outras palavras, o autor da epístola explica o seguinte, os sacerdotes são escolhidos por Deus, Cristo foi escolhido por Deus, assim como Arão foi escolhido. Ele teve um tipo no Antigo Testamento, um homem que o simbolizava, que foi Melquisedeque. Esse homem o simbolizava porque acumulou dois ofícios ao mesmo tempo, algo que não era comum. Ele era rei e sacerdote, assim como Cristo foi. Esse assunto não é tão difícil como parece, mas eu não posso explicar isso para vocês, porque vocês demoraram demais para entender as coisas. Vocês são tardios para ouvir. Já era tempo de vocês serem mestres, mas vocês ainda não são. Mas ele não para por aí. Ele continua lá no verso 12, volte comigo. E ele fala o seguinte, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A conclusão que nós chegamos aqui é que esses crentes hebreus, eles não eram neófitos, eles não eram recém-convertidos, não. Eles já foram ensinados uma vez, eles tiveram tempo para aprender, eles tiveram tempo para aperfeiçoar, mas eles se tornaram negligentes. E quando era hora de se tornarem mestres, na verdade, eles precisavam de professores que os ensinassem novamente aquelas doutrinas essenciais da fé cristã. Batismo, doutrina de Cristo, arrependimento, salvação. Aqueles crentes não progrediram na fé, eles estagnaram nos primeiros pontos. Se tivessem perseverado, se tivessem progredido, eles seriam adultos. Como não fizeram, ainda eram crianças imaturas. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar, o primeiro ensino que nós podemos tirar aqui desse texto. A perseverança e o progresso na fé nos tiram da imaturidade. A perseverança e o progresso na fé nos tiram da imaturidade. E só há uma maneira de progredir no conhecimento, de progredir na fé, que é o estudo constante das Sagradas Escrituras. Só existe esse meio, não existe outra saída. Quando nós vamos para a epístola de Paulo a Timóteo, nós vemos a exortação de Paulo muito clara. Você permaneça nas Sagradas Letras. Marcelo pregou sobre isso esses dias. Permaneça nas Sagradas Letras que podem tornar-te sábio. É a única forma que nós temos de nos tornar sábios. É a única forma que nós temos de progredir, de perseverar na fé.
É a única forma que nós temos de deixar de consumir o leite, aquelas doutrinas básicas, e consumir o alimento sólido. Agora, a grande pergunta é: o que nós temos feito para isso? Em momentos como hoje, momentos festivos, momentos quando nós celebramos a ceia do Senhor, ou quando nós recebemos irmãos por batismo, por profissão de fé, nós devemos ainda mais nos sentir motivados, porque nesses momentos nós vemos claramente aquilo que Deus tem feito no nosso meio, e isso deve nos motivar a procurar conhecer mais, a ter mais intimidade com esse Deus e progredir na fé. E buscar a conhecer, levar a sério a consideração que faz Oséias quando ele diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas o autor continua no verso 13, leia comigo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. No versículo anterior, a conclusão dele foi bastante clara e contundente. Eu tenho coisas importantes para falar, coisas que vocês, pelo tempo, já deveriam ter a condição de entender, mas que agora vocês não têm, porque vocês tiveram preguiça de atender, vocês tiveram preguiça de aprender, se tornaram tardios para ouvir. Essas coisas não são difíceis em si mesmas, mas elas se tornam difíceis pela sua indisposição, e agora vocês precisam de professores. Agora no verso 13 ele afirma que aqueles que se alimentam de leite ainda é porque são inexperientes. E a partir daqui, a partir desse verso, esse texto apresenta algumas particularidades. Nos versos 13 e 14 ocorre uma série de oposições entre palavras, e eu quero chamar a sua atenção para a oposição, para o contraste que existe aqui entre as palavras leite e alimento sólido, criança e adulto, inexperiente e o que tem prática. Esse contraste não é por acaso. Esse contraste é intencional e ele tem a finalidade de contrastar o crente que não progride na fé com aquele crente que progride. E nesse sentido é interessante também nós entendermos, destacar 3 palavras que acontecem uma única vez no Novo Testamento e só aparecem aqui nesse texto. E essas palavras são inexperiente, prática e faculdades. No verso 13, o autor da epístola nos ensina que aqueles que necessitam de leite é porque eles são inexperientes. Essa palavra contempla um sentido de falta de treinamento, falta de habilidades que são adquiridas com o tempo. A ideia aqui é muito parecida com aquela exortação que é feita por Tiago, lá no capítulo 1, 22, quando ele fala o seguinte: olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes da palavra de Deus. A ideia que nós temos aqui é que aqueles crentes ouviram as primeiras doutrinas, mas não se tornaram praticantes daquilo que eles estavam aprendendo e permaneceram apenas naquelas doutrinas iniciais. Dessa forma, o autor da epístola, então, conclama os crentes para colocar em prática aquilo que eles têm aprendido, para que eles possam, então, desenvolver as suas habilidades pela prática. Os hebreus eram inexperientes na palavra da justiça, ou seja, eles não tinham a condição de tomar decisões corretas porque eles não eram habilitados para isso, porque as suas habilidades não foram treinadas. João Calvino, no seu comentário sobre a carta dos Hebreus, explica que a justiça aqui significa a plenitude do conhecimento que nos leva à perfeição, ou seja, o conhecimento do Evangelho. Isso deixa ainda mais clara a noção de que nós temos que esses crentes estavam estagnados no conhecimento. Eles conheciam apenas o básico, apenas aquilo que era o essencial. Eles não aprofundaram no conhecimento. Em suma, o que fica evidente para nós aqui é que os hebreus se prendiam na sua imaturidade de uma forma deliberada. Eles não faziam por ignorância, não faziam por falta de tempo, não faziam porque não tinha ninguém que os ensinasse, eles não progrediam porque eles se sentiam confortáveis na sua imaturidade. E assim, de uma forma resoluta, eles ignoravam e desprezavam o conhecimento mais profundo de Cristo. E, por consequência, eles se tornaram gradativamente
imaturos. E finalmente nós chegamos ao verso 14, quando o autor diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Finalmente, aqui no verso 14, o autor vai contrastar a figura da criança com a figura do adulto, realizando uma inversão. Veja que no verso 13 ele diz o seguinte: aquele que se alimenta de leite é criança. No verso 14 nós temos uma inversão um pouco sutil, mas que faz toda a diferença. Aqui no verso 14 ele fala o seguinte: o alimento sólido é para o adulto. Você consegue perceber a diferença? Aquele que se alimenta de leite é criança e o alimento sólido é para o adulto. Veja que ele não fala o alimento sólido é para que se torne adulto. Quando nós pensamos no desenvolvimento das crianças, nós vemos que elas começam a se alimentar de leite, depois a mãe introduz uma papinha, depois uma fruta, depois um alimento que é sólido, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer. Quando nós pensamos num quadro espiritual, o que o autor de Hebreus nos mostra é uma ideia diferente. A ideia aqui é o seguinte: somente se alimenta de alimento sólido aquele que é adulto. O alimento sólido não é para que o crente se torne adulto. Para que o crente se torne adulto, ele vai consumir aos poucos o leite e ele vai exercitar aquilo que ele aprende. Quando ele se torna adulto, ele passa então a consumir alimento sólido. Por quê? Porque ele pode suportar, porque ele pode então compreender tais ensinos. E aqui entram então outras duas palavras que mais uma vez só ocorrem nesse texto do Novo Testamento. E esses adultos cuja menção, obrigado, pastor. Esses adultos cuja menção é feita pelo autor aqui, eles poderiam ser comparados aos cristãos que são aperfeiçoados, aos varões habilitados pela palavra de Deus, que Paulo fala nas suas epístolas, por exemplo, que podem receber o alimento sólido porque eles têm as suas faculdades aperfeiçoadas pela prática. E essas duas palavras só aparecem aqui no Novo Testamento, só nesse texto. As palavras prática e faculdade. A palavra prática, ela está muito ligada à raiz. Obrigado, meu irmão. A palavra prática está muito ligada à raiz da palavra ginásio no grego, que é onde os atletas treinavam, onde eles praticavam os seus esportes. Então ela carrega essa ideia de um treino constante, mas não aqui nesse sentido de físico, mas no treino necessariamente de faculdades, no treino de percepções, no treino de aptidões. Então, o que o autor do texto fala é o seguinte: aqueles que são adultos, pela prática na palavra, eles têm as suas percepções, eles têm os seus sentidos, eles têm a sua moralidade, eles têm o seu caráter aperfeiçoados. Imagine a seguinte situação: você precisa de um advogado trabalhista para defender uma causa sua. De um lado você tem um amigo que acabou de passar no exame da ordem, muito seu amigo, mas acabou de passar no exame da ordem, trabalha há um mês. Do outro lado você tem um advogado renomado com 30 anos de experiência. Qual desses dois está mais apto para defender a sua causa? Qual dos dois, pela experiência, pela experimentação, pelo trabalho, tem as percepções mais apuradas para defender os seus interesses? A ideia aqui é mais ou menos essa. A ideia que o autor traz é aqueles que pela experiência, aqueles que pela atividade, pela prática, trabalham a palavra da justiça nas suas vidas, eles têm a condição então de ter a sua moralidade, de ter a sua vida, então as suas percepções aperfeiçoadas. É justamente isso que o autor dos Hebreus quer mostrar aos seus leitores. A prática constante do estudo, a perseverança na fé, torna o homem apto, torna o homem pleno de conhecimento. E esse é o segundo ensino, claro, que nós temos aqui. A perseverança na fé aperfeiçoa as nossas
aperfeiçoa, as nossas percepções e o nosso discernimento. Essa é a ênfase do versículo 14. O autor questiona e exorta os seus ouvintes porque eles não atingiram esse ponto de experiência que é capaz de moldar o intelecto e aperfeiçoá-lo e, por fim, condicioná-lo a uma forma correta de discernir e entender as coisas. Os hebreus tiveram tempo para aprender, tiveram tempo para digerir aquelas primeiras verdades sobre Deus, tiveram tempo para aplicar essas verdades sobre Deus nas suas vidas, mas eles simplesmente não quiseram fazer isso e eles ainda eram crianças na fé. E isso gerou uma grande consequência e é algo que nós percebemos nos nossos dias ainda hoje. Eles se tornaram crentes imaturos e crentes imaturos geralmente não sabem tomar decisões, geralmente não sabem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Se tornam crentes inconstantes, crentes murmuradores, crentes que não sabem exercitar a paciência. E esses crentes são contrastados a todo momento nas Sagradas Escrituras com os crentes que são considerados maduros, que são aqueles que repetidamente são confrontados com decisões de cunho moral, decisões que precisam ser tomadas, e eles a tomam de acordo com aquilo que eles aprenderam nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eles foram experimentados desde a infância nisso. E por serem experimentados, por se envolverem nisso, eles têm então a capacidade de fazer escolhas sábias e distinguir entre o certo e o errado. Esse padrão de moralidade é o que o autor deseja que os seus ouvintes desenvolvam. E, obviamente, esse padrão é originado nas Sagradas Escrituras, fato pelo qual nós vemos, então, mais uma vez, a necessidade do progresso no conhecimento da verdade contida nas Sagradas Escrituras. E aqui, finalmente, nós percebemos, então, uma dupla implicação da maturidade. Primeiramente, a maturidade tem uma implicação religiosa, no sentido de que quanto mais maduros, mais plenamente nós podemos tomar conhecimento das coisas profundas das Escrituras, e uma segunda implicação prática no cotidiano, pois quanto mais maduros nós nos tornamos, mais as nossas percepções são moldadas e mais o caráter de Cristo é aperfeiçoado em nós, de forma que nós temos então a capacidade de discernir o bem e o mal. Finalmente, no capítulo 6, nós vemos uma mudança no tom do autor. Aquele tom de exortação passa para um tom mais motivacional. O autor ele não aliviou o erro dos hebreus, muito pelo contrário, ele já havia questionado, ele já havia exortado o erro da imaturidade, mas ele os chama para que, ao invés de permanecerem naquelas primeiras verdades aprendidas sobre quem Deus é, sobre o arrependimento, sobre o batismo, sobre a salvação, para que eles coloquem esses ensinos de lado, não para que eles rejeitem, não, para que eles até possam visitar de vez em quando essas verdades, mas que eles coloquem isso de lado, que isso fique onde deu a ficar e que eles possam então progredir na fé a fim de receberem informações, ensinos que sejam então adicionais acerca de Cristo, acerca de Deus, para que eles deixem então de ser tardios no entendimento. O que o autor conclui aqui no capítulo 6, nesses 3 versos que nós lemos, é que uma vez que esses irmãos hebreus já eram crentes, eles não deveriam mais apresentar a necessidade de aprender essas doutrinas básicas e elementares da fé. Esse alicerce já deveria estar muito bem estruturado, muito bem fundamentado, para que eles pudessem então crescer sobre essa base. E essa verdade, meus queridos, é aplicável à nossa vida hoje. Nós temos vivido muito tempo professando a Cristo, professando as doutrinas elementares da nossa fé, e isso já deve estar muito bem sedimentado na nossa mente, no nosso coração, de uma forma que nós não precisamos rejeitar as doutrinas iniciais, muito pelo contrário, nós precisamos respeitá-las vez por outra, nós precisamos visitá-las porque é bom relembrar essas antigas verdades sobre a graça de Deus, sobre o seu amor. Contudo, nós devemos nos sentir, meus irmãos, motivados para progredir sempre no conhecimento de Deus através da palavra, para que nós possamos experimentar os benefícios da maturidade.
para que nós possamos deixar então de ser crianças espirituais e possamos então receber o alimento sólido, para que a palavra possa de fato confrontar aquilo que nós somos, para que a palavra possa quebrar aquilo que nós somos, aquilo que nós achamos que somos, e que pelo poder de Deus nós possamos ser refeitos de acordo com a sua vontade. Já me direcionando para a conclusão, gostaria de retomar a ilustração do início. Nós de fato vivemos em um mundo líquido. Como adultos espiritualmente falando, certamente nós teremos dificuldades em tomar certas decisões nesse mundo em que tudo, inclusive a moralidade, é tão flexível. Caso sejamos crianças espirituais, as dificuldades que nós enfrentaremos serão ainda maiores. A perseverança e o progresso na fé devem ser uma busca constante na nossa vida, porque elas nos retiram da imaturidade, nos tornam maduros na palavra da justiça pela experimentação e nos condicionam a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Diante disso, como crentes no Senhor, nós devemos nos sentir exortados por essa palavra, mas devemos também nos sentir animados e estimulados frente aos ensinos de Hebreus. Se nós já somos adultos espirituais, saiba que não há problema em revisitar as antigas verdades, os pilares da nossa fé. Mas se até o momento nós temos sido crianças, saibamos que esse não é o plano de Deus para nós e que Ele nos concede a maravilhosa oportunidade de nos exercitarmos espiritualmente por meio de bons hábitos como a oração, a comunhão e, sobretudo, o estudo contínuo das Sagradas Escrituras, que nos permitirão, pela prática, nos tornarmos adultos e assim suportarmos o alimento sólido. Por fim, gostaria de fazer 3 aplicações à sua vida. Em primeiro lugar, perseverar na fé é uma questão de atitude e envolvimento e implicará uma responsabilidade individual, exigindo de você orar quando você não quer orar, ler a Bíblia quando você não quer ler e se submeter a Deus quando você não quer se submeter. Embora sejam difíceis, essas atitudes serão abençoadoras para a sua vida. Em segundo lugar, a busca pela maturidade espiritual é um exercício diário, é um estilo de vida. Você, como cristão, deve buscar se tornar mais próximo de Deus, conhecê-lo em profundidade e viver uma vida de forma que o agrade. E, por fim, não torne-se apenas um ouvinte da verdade, mas aplique-a, a fim de que as suas faculdades sejam aperfeiçoadas e, como cristão, você tenha a capacidade de discernir entre o bem e o mal e tomar decisões de forma correta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, agradecemos pela Tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações. É a nossa oração. Amém.